Agora vai, gente. Boa noite. Foi agora, beleza. Agora deu certo. Seja bem-vindo, Valdo. Obrigado. Sejam bem-vindos aí todos os que estão acompanhando. Célia, Aline, aí tem um pessoal acompanhando. Daqui a pouco já volta Betina, Adalberto aí que estavam acompanhando e já retorna. Muito bem, Valdo. Primeiro agradecer pela tua disponibilidade, tua vontade de bater um papo comigo aí sobre um tema tão importante, né? Nos tempos atuais. E a gente vai iniciar então, primeiro, né, como é de praxe, fazendo uma breve apresentação, né? Vou fazer a minha apresentação primeiro e sobre para falar um pouco de nós, né? Quem somos. Então, eu sou professor, meu nome é Anderson, para quem não me conhece ainda. Sou professor, sou historiador, escritor também, né? Moro em Pinhais, então, há 30 anos, né? Estamos aí. E procuro sempre debater aí, né? Conversar sobre temas importantes para não só para mim, mas também que vão agregar em alguma coisa na sociedade como um todo, né? E agora eu queria passar também pro Valdo, né? Para fazer as considerações iniciais aí, para ele fazer uma apresentação breve dele, né? Dizendo o Valdo, o que ele faz. Opa, o Valdo caiu aqui, deixa eu só colocar ele de volta. Aí. Na internet acontece essas coisas. Voltou. Oi, Valdo. Oi, deixa eu só ver aqui que acho que eu tô errado aqui. Aí, Peraí. voltou. Então, queria pedir já aproveitando aí, Valdo, para você se apresentar, né? Dizer de onde você veio, o que você faz, quais qual a tua área de atuação aí, para daí a gente seguir com o papo. A imagem tá boa aí, Anderson? Eu acho que você mudou a câmera para aí. Abaixa um pouquinho só para aparecer bem o teu rosto aí. Aí, agora sim. Melhorou? Beleza. Beleza, então. Então, boa noite a todas e todos, né, que estão compartilhando esse momento conosco aqui, essa live. Obrigado ao Anderson que me convidou para nós termos essa conversa, esse bate-papo, né? O meu nome é Valdo de Souza Melo, eu atuo na rede estadual como pedagogo, pedagogo do Estado, atuo na rede municipal já há uns 2, 3 anos, né? Na verdade, eu estou como coordenador do Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial. Então, eu sou cedido para o Fórum, né? Eu sou professor da rede municipal, né, do município de Pinhais. E tenho aí nessa minha jornada, né, vamos dizer assim, uma, um caminho já traçado, já antes de Pinhais, antes da rede estadual, já como militante do movimento negro. E por pleito direto, né, estou finalizando aí esse ano, esses 4 anos, como à frente do Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial do município de Pinhais. Legal.
Maravilha. Agradecer então o pessoal aí, a Maria Isabel tá entrando, acho que, não sei se é Yasmin, não sei, deve ser. O Yasmin. Davi falando aí que o Valdo é fera, e é mesmo. A Célia, a Elaine, né? Então o pessoal aí curtindo o nosso bate-papo aí. Quiserem participar também, com perguntas, comentários, por favor. A gente é um bate-papo aberto aí. Muito bem, Valdo. Então, assim, para iniciar, acho que seria legal, então, a gente fazer algumas considerações, assim, até mesmo de conceito, né? Vamos Sim. dizer assim. Então, para começar ali, o que são relações étnico-raciais, né? Que tem o fórum, é um termo tão utilizado, né? Muita gente talvez nem saiba o que se trata, né? O que é Sim. isso, Valdo? Quando nós falamos em relações étnico-raciais, nós estamos falando no contato que as pessoas têm, pessoas de diferentes etnias, vamos dizer assim, né? Então, nós vamos nos embasar, vamos começar pelo IBGE, né? Que ele fez essa classificação para a gente ser o mais básico possível para as pessoas começarem a entender melhor. Então, Aham. pelo IBGE, nós temos o branco, né? Nós temos indígenas e nós temos os negros, que são subdivididos, né, entre Uhum. pretos e pardos, vamos dizer assim. E somando o pretos e pardos e indígenas, nós temos e brancos, né? Nós temos toda uma miscigenação que foi feita no nosso país, isso desde a época lá do período do Império, onde houve como é que podemos dizer, uma mistura, acho que mistura de bolo, acho que não ficaria muito bem, mas houve, assim, né, o contato entre essas pessoas que já estavam aqui, os indígenas, os que vieram, né, europeus, e não vou falar só dos portugueses, né, vamos Sim, falar, claro, né, dos franceses, vamos falar dos holandeses, ingleses, assim por diante, né, e e os negros que foram escravizados, né, e foram trazidos para cá, para a terra, para a terra, né, para a terra que nós ocupamos hoje, né, hoje de forma mais miscigenada, vamos dizer assim, mais misturada, como sim. muitos gostam de dizer. Legal. Então, quando a gente fala de relação étnico-racial, então a gente está falando basicamente dessa diversidade, né? Como você falou, né? Da questão da miscigenação, das relações étnicas, né? Mas Sim. também, mas assim, daria para dizer que não é só a gente poderia incluir, por exemplo, o povo cigano, o povo asiático nessas relações também, ou não? Perfeitamente. O povo cigano, né, que também tem um percentual aqui, né, asiáticos, né, no caso japoneses, né, chineses, enfim, né, que alguns Uhum, colocam como amarelos, né, vamos dizer assim. sim, Mas mais que isso, Anderson, nós podemos dizer que além dessa miscigenação, vamos dizer assim, da mistura da cor da pele, o mais importante é nós falarmos da mistura da cultura, né? Da integração e da junção, vamos dizer assim, ou melhor, da formação de uma cultura ímpar, né? Com a mistura de todas essas pessoas, né? De cores de peles diferentes, de regiões, né? uhum, Do planeta diferentes, né? maravilha. Muito bem. E dentro dessa questão, né? Só antes de continuar aqui, registrar aqui a Rosana, a Francisca, a Mariana, a Cat.
Bem-vindos aí. Então, dentro dessa questão, a gente também tem outros conceitos que eu acho que que estão envolvidos aí nessa discussão toda, né? Que é os conceitos de preconceito, racismo e discriminação, não é isso? Assim, me corrija se eu estiver errado, mas na teoria, né, pelo menos, o preconceito é uma opinião, uma crença, né, algo que a pessoa acredita, mas baseado num estereótipo, numa ignorância, numa falta de conhecimento de um grupo, de uma pessoa, né, de um gênero, enfim, de uma crença religiosa, coisa do tipo. E o racismo é a crença ou a, o pensamento, enfim, de que existe uma raça superior à outra, né? Um conceito de que existe raças melhores ou piores, né? E geralmente a que prevalece, nesse caso, geralmente que a gente fala tá dentro da cor da pele, né? A que está sendo mais a que geralmente tem mais força nessa questão do racismo. Mas também tem racismo com relação a tradições, a costumes, a língua, idioma, né? Enfim, local de nascimento. Se eu tiver errado, você me corrija, por favor, Valdo. Tá certo isso. E a discriminação é o ato, é uma ação propriamente dita, né? De você segregar, de você excluir, ou ainda maltratar, enfim, menosprezar, violentar, né? Em razão desse preconceito, em razão desse racismo, de uma, em razão de uma crença que não corresponde à realidade. É por aí mesmo, Valdo? Tem algo a mais que, na prática, que possa ser acrescentado a essa definição? Sim, Anderson. Você, né, como historiador, né, nós já conversamos algumas vezes sobre isso, né, até no nosso grupo a gente conversa, né, e nós temos hoje uma ideologia de que preconceito é tudo a mesma coisa, na verdade, é tudo colocado no mesmo patamar, né? O preconceito, o racismo, e, na verdade, nós colocamos, né, principalmente com relação ao racismo, é, uma, dentro de um viés onde aquela pessoa que está, vamos dizer assim, cometendo esse ato, e é um ato criminoso, né, vamos Uhum, dizer assim, hoje em dia é chamado de inafiançável, né, nós estamos correlacionando aquela pessoa, aquele grupo, fazendo alusão a algo que seja, vamos dizer assim, inferior, a algo ruim, né, a algo negativo, vamos dizer assim. Tá? uhum, Então, é isso que nós sempre colocamos. Né? Então, existe até algumas pessoas que fazem questão, e eu também estou entre essas pessoas, que vamos partir do princípio, né, que o preconceito existe, vamos dizer assim, em várias situações. Né? Mas o racismo em si é quando nós estamos colocando aquela pessoa num nível inferior. E uhum, vamos dizer a verdade, na verdade é quando você associa, vamos dizer, uma pessoa a um animal, ou usamos termos pejorativos para nos referenciarmos a esse grupo, digamos assim, de pessoas, né? Sempre colocando ele de forma desumanizada, digamos assim. Tá, Anderson? certo. Legal. Então, e pelo que eu vi, pelo menos, né, o preconceito, né, propriamente sozinho, ele não é um crime, né? Agora, quando a pessoa ser preconceituosa, a princípio, não é um crime. Agora, ela agir com relação, sob efeito desse preconceito, aí sim ela passa a passa a cometer um crime, é isso?
É, vamos partir do princípio, né, que quando quando eu digo, né, algumas pessoas se colocam com preconceito, vamos dizer que isso faz parte do, de uma ideologia ou a falta de cultura mesmo, a falta de conhecimento. Eu acho Aham, que isso é o pior, assim, né? O indivíduo que age com preconceito, né, ele está deixando de lado tudo aquilo que, digamos assim, ele aprendeu, né, e coloca tudo a perder com relação à história, com relação ao conhecimento, né, de pessoas, de uma vivência pessoal que ele tem com, vamos dizer, com crianças, com pessoas que têm algum tipo de deficiência, né, intelectual ou algum problema físico, vamos dizer assim, né, aham, e eu acho que é falta mesmo de conhecimento, um pouco mais de leitura, que nós já passamos dessa fase, né, do preconceito. Hoje nós estamos no século XXI, então é diferente de antigamente, de anos passados, onde a pessoa nascia com problema, então, lá na Grécia Antiga ou algo parecido, nascia com problemas, eles eram jogados lá do abismo, né? Vamos dizer assim. E hoje não, aham. hoje temos que conviver com essas. Não conviver, né? Talvez eu tenha me colocado mal, mas nós temos que entender as limitações ou entender o porquê da cor de pele, ou seja, né, ser um pouco mais civilizado, até em relação aos animais que não fazem esse tipo de distinção e são chamados de irracionais, né? Certo. Então, hoje você coloca que não seria cabível a gente dizer que alguém tem preconceito com tanta informação que tem por aí, né? Aí, então a gente aí já tem uma questão de se a pessoa tem uma atitude, um ato, um pensamento, uma fala preconceituosa, é porque ela está consciente daquilo, né? Perfeito. Eu acredito nisso e todos nós acreditamos nisso, né? Com tanto Aham, conhecimento, né? A história conta isso, né? A ciência mostra que se você pegar uma pessoa e fazer uma laranja, né? Se nós descascarmos essa pessoa, um ser humano, né? Um homem, uma mulher, enfim, né? Então todos terão fisionomicamente e fisiologicamente, né? uhum, Concessão de talvez algo diferente geneticamente, somos todos iguais. A pele, descascou, tirou a pele, é a mesma coisa, vamos sim, dizer assim. Então, o que pode se sobrepor aí é eu nem vou falar uma ideologia que vem da cultura, mas talvez aquele preconceito que foi incutido, né? Isso talvez fique para depois, que está incutido dentro da sociedade, né? A é, é partir de o, uma outra. aham. É o que a gente pode chamar de racismo institucional ou então estrutural, né? Que vem de uma questão histórica, vem de uma questão cultural desde de muito tempo, né? E aí as instituições também, né? A gente fala de um racismo institucional, porque a gente fala de uma não só das pessoas, né? Mas a gente fala também, por exemplo, das instituições, como o governo, as escolas, a, né, enfim, religiões, enfim, todas elas em algum momento, todas essas instituições em algum momento na nossa história praticaram atos discriminatórios, né, de racismo ou pregaram mesmo, né? Não só praticaram, mas pregaram Sim, essa ideia, né? A Aline está dizendo que o racismo não cabe em lugar nenhum, de fato, né? Não tem cabimento, né? Dessa do racismo para lugar nenhum. E aqui eu já emendo aqui uma pergunta que o Davi colocou aqui logo aí em cima,
e que já ele não sabia, mas já estava no nosso roteiro, né, Valdo? Que é a Sim. importância de um programa de educação, né, étnico-racial já no ensino fundamental, né, se você acha que seria necessário. Então, aí já unindo isso com o nosso roteiro aqui, qual que é a importância da educação nesse processo das relações étnico-raciais? O que a educação tem a ver, ou o que pode contribuir com isso? Qual que é a importância disso? Nós chegamos ao cerne da questão, como dizem, né, como a gente sempre fala. Só através da educação nós podemos mudar ou melhor, nós podemos ressignificar na cabeça das pessoas, né, não na cabeça, mas nos papéis e na história, numa história que é contada, né, por, vamos dizer assim, né, não contada de forma aleatória, mas contada é, pela visão daqueles que escravizaram. E aí o que acontece? Né? E nós temos, claro, que ao longo dos anos, nós começamos a ver e quase que exigir, né, mostrar a realidade de uma educação onde nós precisamos ter visões de vários pontos ou de várias pessoas que contam a história. Seja, e no nosso caso, né, a visão indígena, como o indígena conta a sua história, conta a nossa história, vamos dizer assim, como o negro, né, o preto, né, o pardo conta a sua história, que é a nossa Uhum. história, vamos dizer, Sim, e sim. como o branco, o indivíduo caucasiano, europeu, vamos dizer assim, conta essa história. E é importante frisar isso, porque como várias pessoas falam, algumas, eu vou falar, tem algumas falas que algumas pessoas que falam, né, pessoas importantes, que dizem que ninguém nasceu racista, ninguém nasceu preconceituoso, e realmente, né? Isso todo mundo, né, conhece esse, não sei se é um jargão, mas é uma frase que é de muita relevância para nós, né? Que se o homem aprendeu, né, o indivíduo aprendeu a ter ódio, ele pode aprender a amar também. Mas Sim. vamos só fazer um parênteses aí. Se você colocar duas crianças, isso eu trabalho desde cedo com as crianças, colocar duas crianças para brincarem de cores de peles diferentes, não temos problema nenhum, porque eles não passaram pelaquela, vamos dizer, pelo aquele período onde começa realmente na escola que começa isso, né? Por isso essa questão muito importante de como tratar esse assunto, que é na escola que começa essa fase do olhar diferente, né? Perceber que o cabelo é diferente, né? E é na escola também que nós podemos mostrar para as crianças que aquele diferente, na verdade, é igual a nós, só com características genéticas diferentes. Né? Mas o respeito tem que ser o mesmo. Né? Uhum. Então, como eu falei, duas crianças brincam tranquilamente, né? Praticamente em qualquer fase da educação infantil, sem essa construção do preconceito, do racismo. E quando vão para dentro de suas casas, né, junto às suas famílias, quando é construído todo um histórico social para ela, quando ela começa a aprender esse histórico social, aprender, né, esse histórico Aham. social, nós vemos que aí começa o racismo estrutural. É justamente aí que começa. E aí cabe nós, né, não só nós, mas por isso que eu falo, né, que o conhecimento é importante, o estudo é importante. Pode ser a família pode ser famílias que não tenham
tanto poderes aquisitivos, mas que tenham valores. E quando eu falo valores, é justamente esse, respeitar o outro ser humano. Né? Uhum. Legal. É mais ou Aqui a menos. Mariana fez um comentário aqui. É importante lembrarmos de todos, educarmos as crianças desde pequenos para identificar o racismo e não continuá-lo. Exatamente. É porque a gente, o que tem é uma reprodução, né, desse racismo, né, como a gente falou, estrutural e institucional, enfim, porque já está dentro, tá enraizado na cultura, né, de uma tal forma que as pessoas só reproduzem e não raciocinam sobre ele, né? Não, não entendem o que está sendo feito, o que está sendo falado, o que está acontecendo. E a partir do momento que a gente para pensar e refletir, discutir sobre o assunto, a gente começa a entender e qualquer pessoa minimamente, né, é, que entenda o que está acontecendo vai parar de reproduzir, vai parar de reforçar esse racismo, né? Só um parênteses aqui, a Maria Isabel fez uma pergunta para você, Valdo. Você vê a possibilidade de reação aqui no Brasil, como nos Estados Unidos está acontecendo? Eu estava comentando isso hoje com um grupo de amigos. Né? Eu acredito não, na verdade existe um forte movimento, vamos dizer assim, né? Por parte de alguns grupos, né? E isso eu tenho contato com grupos do Rio de Janeiro, contato com grupos do Rio Grande do Sul, da Bahia, né? E existe algumas pessoas que gostariam de ir para o front, né? Mas eu acho que essa não é a melhor resposta, né? Uhum. E existe também a nossa história se difere um pouco, né, da história dos norte-americanos, né? Não só a nossa história, né? Claro, houve a escravização, mas se nós formos comparar o negro norte-americano com o negro brasileiro, né? E isso através de alguns artigos que eu já li, de alguns filmes. É, eu não vou dizer que eles estão mais empoderados, não são mais empoderados que nós, porque nós somos, também podemos, mas eles são mais, vamos dizer assim, né, ao longo da história, eles não tiveram ou melhor, nós não tivemos uma estrutura, talvez, que eles tiveram. Hoje nós temos, né, universidade para negros, né? Uhum. Nós temos assim, uma quantidade efetiva e bem representativa, né, de administradores negros, de médicos negros, né? E veja bem, fora da África, o Brasil, né, é o país que mais tem negros, né, vamos dizer assim, em âmbito mundial. Sim. Né? Então, nós deveríamos ter uma representação muito maior. Então, quando acontece esses fatos lá fora, né, não é só pela violência na rua, né, não é só, eles não reagem só com a violência na rua, mas isso afeta, de certa forma, naqueles lugares, né, naquelas cidades, né, isso afeta o comércio, porque nós temos pessoas que fazem, digamos assim, que tocam também o país. É uma quantidade grande, é um percentual bem representativo de pessoas que têm um grande poder aquisitivo também. E diferente aqui um pouco diferente aqui do Brasil, eu vejo por esse lado financeiro e econômico, né? Uhum. Eu vejo pelo lado da argumentação, né? Da argumentação
que a maioria tem, né? Eu não estou dizendo com isso que nós somos, como muita gente pensa, né, que quando viemos aqui para o Brasil, nós aceitamos tudo tranquilamente, fugimos lá para o quilombo. Então, sempre que aparece o que é colocado, né, isso foi montado nesse perfil de racismo estrutural e Aham. institucional, né? Hoje nós vemos isso, né? Que existe uma linha de pensamento que nos faz manter dessa forma, nos faz manter onde muita gente pensa, coitadinhos dele. Não, na verdade não. Na verdade a coisa é muito mais bem estruturada para nos mantermos, como dizem, no nosso lugar. E aí, não, deixa ele quieto que eu não vou mexer com ele, né? Uhum. E lá fora já não é assim, não funciona desse jeito, né? É um debate para um momento, um outro momento para a gente falar dessa, dessa Diferença. cultura, né? Dessa diferença. A Ou, Marisa está falando ou, aqui que é uma outra trajetória histórica, e é mesmo, né? exatamente. Uhum. Nós aqui fomos os últimos, um dos últimos países a ter a abolição da escravatura, né? E ainda assim, Exatamente. foi um processo longo e demorado e que ainda não terminou, se a gente for É. pensar, né? Então, a gente tem uma dificuldade, uma diferença histórica, né, e sociológica também muito diferente de vários outros lugares. E os Estados Unidos é um deles, com certeza. Aqui tem uma pergunta aqui para você, Valdo. Se você já sofreu racismo dentro das escolas por ser professor negro. É, A Elaine até que hoje. fez a pergunta. Até hoje? É, até hoje, ainda existe, quando nós estamos falando justamente sobre isso, né? Sobre esse racismo institucional e estrutural. Mas Uhum. olha como você chegou aqui, olha que bom para você. Nossa, eu gostaria que 30, 40 pessoas estivessem ali, né? O percentual que eu estou representando é ínfimo em relação, né, à quantidade de pessoas. 53, 54% da população brasileira, né, são pretos Hum, e pardos, né? sim. Então, eu nem gosto, né, que fale, você conseguiu chegar aqui. É o natural que consiga chegar aqui. E não é questão de sorte, né? Na verdade, é questão de estudar e dar cara para bater e ter que enfrentar, né, muitas vezes, aquelas pessoas que te olham de forma diferente, ou muitas vezes, né, como já falaram para mim, mas você caiu de paraquedas. Hum, Como assim cair de paraquedas? Eu fiz um concurso exatamente como. Logo quando eu cheguei aqui, aconteceu isso, né? sim. Nossa, você chegou, caiu de paraquedas. Eu falei, não, não caí de paraquedas. Eu passei no mesmo concurso, né, que você passou, né? E eu fiz questão de buscar lá na maldade, né? Mas eu fiz questão de buscar lá no ranking que eu estava ainda na frente dessa pessoa, sabe? Então eu não caí de paraquedas, né? Sim, Eu me preparei. Eu gostaria que outras pessoas se preparassem, outros negros, outros pardos também sim. tivessem essa oportunidade, né? E Aí aí, entra, Valdo, né, as chamadas políticas, né? é isso que eu ia falar mesmo, que é a questão do que a gente entra já nesse assunto também da questão das políticas afirmativas, né? Uhum. Que até 2002, mais ou menos, 2003, a gente não tinha nada, né, oficial, né, que pudesse dar vez e voz e espaço, enfim, né, para uma série de coisas, de situações, inclusive para a população negra. Então, aí a gente tem as políticas afirmativas, né, com não só para as cotas, tem as cotas sociais, mas também as cotas para negros, também a questão para indígenas nas universidades, né, e também
a gente vai ter aí a Lei 10.639, se eu não me engano, é esse o número, né? 10.039, isso. Isso, de 2003 também, que vai ser, junto com a LDB aí, né, para inclusão de assuntos da história de África, do indígenas, enfim, com relação à educação. O que você pode comentar também sobre essa questão das políticas afirmativas, que eu acho que são graças a essas políticas que a gente consegue fazer um debate ainda, né? Não está resolvido o Sim, problema. Não, vai demorar para resolver qualquer tipo de problema com relação a isso. Mas essas políticas, elas possibilitaram o debate a chegar até nós, né? O que sim. você pode falar sobre isso? E também aqui já aproveitar, a Rosana fez uma pergunta aqui, se mulheres e homens negros com deficiência sofrem mais racismo ou é igual? A tua câmera tá invertida. Melhorou agora ou não? Não, ela tá com a câmera traseira, é só. Aí, agora sim. Peraí. Tá, troquei aqui, foi mal. É que não está aparecendo aqui para mim, mas tudo bem. É, Então, assim, Anderson, com relação a. Não vou esquecer dessa pergunta que é importante, né, Sim, do negro e deficiente. Né? Então, nós temos praticamente uma escala, vamos dizer assim. Né? Isso todo mundo já conhece, é, é algo que nós percebemos claramente. Né? Que nós temos no topo da pirâmide o homem caucasiano branco, todo mundo já ouviu isso, mas é bom a gente colocar dessa forma. sim, sim. Logo abaixo nós teremos, né, aqueles que têm mais acesso, digamos assim, mais acesso à cultura, mais acesso à educação, né, como um todo, mais acesso a recursos financeiros, a empregos, enfim, né. A mulher branca, depois nós temos o homem, né, negro, e depois nós temos a mulher negra, né. É, então, assim, hoje eu não vejo mais e procuro eu não colocar como uma reparação social. Na verdade, eu acho que é uma obrigação, né? É, uma obrigação social. E talvez nem seja social, uma obrigação que, como porque eu uso, normalmente eu uso algumas palavras, né? Que algumas pessoas não gostam, mas, enfim, é uma obrigação daqueles que que opuseram, né, que se colocaram, vamos dizer assim, entre nós e a cultura, entre nós vamos dizer assim, a saúde, né, e entre nós e a qualidade de vida. Então, acho que é Uhum. uma obrigação, né? Por isso que eu acho que o estudo é muito importante. Por isso que eu acho que, e eu não estou falando isso só dos negros e indígenas, é o estudo por parte de todos nós, né? Dizem que que nós não temos praticamente um indivíduo que seja, vamos dizer assim, puro, de sangue puro, como dizem, né? E se a gente for buscar na árvore genealógica, a gente vai ver que sempre tem indígena, a não ser famílias que realmente, né, infelizmente, eu não consegui chegar até a minha bisavó, né? Mas tenho colegas que conseguiram chegar até seus ancestrais escravos e sendo bisnetos de escravos, tataranetos, assim por diante, né? Aham. Até mesmo pelo sobrenome, né? É bem característico isso. Por exemplo, o meu nome já dos donos da fazenda onde a minha avó, minha bisavó morava. Então, Souza Melo. E enquanto, por exemplo, nós temos haitianos, né, angolanos, por exemplo, que tem o nome da sua família. Então, ele consegue chegar, consegue fazer a sua árvore genealógica, consegue construir a sua árvore genealógica com o orgulho de ter um nome dos seus ancestrais, né? Aham. Mas isso
sai um pouco aí que eu acho importante, né, essa configuração de saber que as pessoas coloquem isso dessa forma, né, de forma a entender uma pessoa sem nome, uma pessoa sem o seu histórico ancestral, é difícil dela entender determinadas coisas, é difícil dela até se posicionar de maneira, vamos dizer, positiva. Que eu não sei nem de onde eu vim, né? Eu sei para onde eu vou, Sim. onde eu estou e onde eu vou. Agora, com relação à pergunta, né, que foi colocada, agora você pode repetir para mim? Sim, deficientes, negros deficientes, né? Tem mais ou É, menos racismo. sim. Hoje nós já temos, né, um grupo de pessoas, né, tenho contato dessas pessoas, de negros deficientes auditivos, né, deficientes visuais, né, e cadeirantes também, né. Mas, como eu falei, então existe uma escala aí, né. Se você colocar duas pessoas, né, uma branca, uma caucasiana e uma pessoa preta, né? Preta ou parda, né? Até mesmo para, vamos dizer, para se apresentar para uma entrevista de trabalho, né? Nós vamos ter a discriminação, sim, né? Uhum. E muito, talvez muito mais presente, né? Que nós negros já percebemos, né? Todos nós percebemos um olhar diferente, né? Um olhar diferenciado. Agora esse olhar se acentua quando essa pessoa tem algum tipo de deficiência, né? E isso É mais forte. é forte, assim, para a pessoa, eu acho que é avassalador, assim, porque Uhum. é uma dor, né? Uma dor muito grande por ser negra, né? Essa pessoa, o indígena também, já vi indígenas, né? Já tive relatos assim, e enquanto cadeirante, nossa, aí parece que realmente a pessoa não existe, né? Não. É a É, invisibilidade, né? dentro disso mesmo, aqui tem um comentário, né, que uma forma de ver a desigualdade nas oportunidades é pensar na proporção da população negra, né, e o porquê não vemos nessa mesma proporção pessoas negras bem colocadas no mercado de trabalho. E exatamente. Dentro disso também, aliás, não, o que a gente pode comentar também, né, dentro da educação também, né, Valdo? Ah, aquilo que a gente estava falando até antes da nossa live. Quantos professores negros a gente está vendo, por exemplo, né, na TV, nessas aulas do Aula Paraná? Qual é a representatividade que está tendo nisso? Né? Como é que está sendo isso nos municípios, né? Também. Qual é a quantidade de servidores negros que a gente tem nas prefeituras e nas instituições, enfim. A proporção, tudo bem, a gente tem uma questão histórica também que no Paraná é um dos estados que a gente não é que não tem gente que fala que não teve escravidão no Paraná, que não tem negro, né? Tudo besteira, né? Ó, Teve eu tô aqui, ó. escravidão, teve escravidão, teve e tem muito negro, Uhum. mas de fato a proporção é menor do que em outros estados. Isso é fato, né? É pesquisa. Mas isso não quer dizer que não podem ser representados, né? Não quer dizer que não precisa estar lá, que não precisa estar sendo mostrado, né? Que tem que fugir do assunto. Não, a gente precisa pensar nisso também, né? E dentro disso, qual é a função ou qual é bem breve, só porque a gente está acabando o nosso tempo aqui, Valdo, do fórum que você coordena, né? E o que as pessoas e o que as outras áreas, né? Cultura, enfim, economia, outras áreas que possam, meio ambiente,
podem contribuir para essa questão das relações étnico-raciais e para a questão da discriminação, do racismo, enfim. Olha, Anderson, eu sou meio suspeito para falar que você sabe que eu, além a educação para mim é o carro-chefe, mas junto com a cultura, e você sabe muito bem disso, né? Eu acho que é uma das formas mais representativas da gente colocar o nosso povo, né, e eu estou falando do povo negro, do povo indígena, e mostrar, né, que existem pessoas ditas diferentes, de cor de pele diferente, né, que têm uma forma bem expressiva e consegue, né, vamos dizer, mostrar para outras pessoas o quão importante elas são, o quão importante o lugar de onde ela veio, os seus ancestrais, né? E o fórum ele vem justamente reforçar isso aí, né? Uhum. Então o fórum criado em 2011, né? O Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial do município de Pinhais, né? Como existem outros fóruns, né? Também, né? E outros movimentos, né? Eles vêm justamente fazer essa afirmação, né? Estamos aqui, né? E nós vamos recontar essa história. Estamos recontando essa história através da nossa ótica, através do nosso povo, né? Uhum. Mostrando que mas o negro é muito bom como atleta, é muito bom como cantor. Não, na verdade, nós somos muito bons enquanto seres humanos, né? Sim. Somos bons médicos, somos bons professores, né? E desempenhamos, obviamente, em qualquer situação, em qualquer, vamos dizer assim, movimento ou trabalho, digamos assim, nós deveríamos ter muito mais representatividade. Voltamos àquele assunto lá do racismo estrutural e institucional, né, que nos mantém e dá aquela refreada assim, né, não sei se para nós não avançarmos, mas sempre liga um sinal de alerta. Opa, tem alguma coisa errada quando ele chegou a tal posição. Uhum. Infelizmente, ainda temos isso. E temos muito que avançar ainda nessa discussão, né, Valdo? Sim. Aqui a Aline está colocando, precisamos empoderar nossos irmãos e irmãs, né? E concordo, né? Aqui eu até estava comentando antes, né, que falando de mim, né, eu sou branco de olho verde e que se eu fosse comparar, né, como você mesmo disse, né, se fosse eu e você fôssemos disputar a mesma posição, talvez eu teria uma vantagem, né, que não é, que não deveria ser, né, mas por esse racismo estrutural que a gente está comentando. Mas isso é o que precisa ser refletido, é o que precisa ser combatido a todo momento, né? E aí, como você mesmo bem disse, né, a educação é um ponto-chave, porque é na escola que a gente sofre e é na escola também que a gente resolve, ao mesmo tempo, essa questão. Resolve no sentido de discute, né, debate e chega numa situação melhor. E a cultura, com certeza, também tem um grande papel nisso, porque a gente, enquanto fazedor de cultura, tem uma grande responsabilidade, porque a gente forma opinião também, né? A cultura forma opinião Sim. e dá voz, dá cara, dá, né, imagem, som para as coisas que quer, né? Então a gente tem essa responsabilidade também de combater a discriminação, o racismo, né? E dar voz também, né?
aquele dar direito, dar voz, a vez para todos, né? Negro, índio, enfim, né? Mas o principal que a gente sofre mais, que a gente vê mais, né? É a questão são os negros, né? E aí a gente tava, eu até tava vendo que o IBGE de Pinhais, né? Por exemplo, a gente tem a, no IBGE, né? A gente tem aí uma quantidade de negros e pardos que não é tão, digamos que é 30% talvez, mais ou menos isso. E a maioria desses ainda se diz parda, não preta, né? Então é bem essa questão do que está enraizado, né, culturalmente, né, para todo mundo. Sim. Mas assim, debates como esse, né, bate-papos como esse precisam ser mais frequentes, né, Valdo? Com mais força, com mais frequência, e cada vez maiores também. Eu agradeço. Agora eu peço que você faça aí uma contribuição, aí umas considerações finais, aí, seus agradecimentos, e aí a gente já vai daqui a pouco encerrar. Tá certo. O que eu teria para dizer é, nós temos eu me encontro, né? Eu tenho uma responsabilidade muito grande, né? Não só por ser professor, mas tenho acredito que se eu fosse branco, né? Eu teria esse mesmo amor pela educação, que eu acho que é só por aí que nós vamos conseguir construir alguma coisa. Uhum. Enquanto negro, né, professor e negro, então eu tenho uma responsabilidade muito maior de contar a verdade, né? Eu colocar isso em todas as instituições que eu passo, eu faço questão de me colocar enquanto negro, né? De me colocar enquanto professor e mostrar os vários vieses que tem a educação, mostrar a verdadeira história, né? E acredito que todos deveriam fazer a mesma coisa, né? Todos nós temos nosso papel, digamos assim, a nossa importância e o nosso papel de revelar não só branco, não só negros, mas brancos, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Com o que vem aí pela frente, com Sim, as nossas crianças, nossos adolescentes, né? E mostrarmos a verdade, né? Por que que nós estamos hoje nessa situação? Por que que nós estamos passando por determinadas coisas? Tudo isso é uma continuidade, na verdade. Por isso acho importante demais contar a verdadeira história. Eu espero que vocês tenham aproveitado isso aqui em outros momentos. Vamos discutir legal. mais, porque tem muito mais coisa, né? Mas eu agradeço aqueles que se dispuseram a participar e muito obrigado, tá, Anderson, porque você sabe que assim, é, educação e cultura andam juntos, né? Gostaria Sim, muito também que é, a, outras partes, né, outros segmentos da sociedade dessem as mãos, né, para que realmente nós andássemos muito mais juntos e, vamos dizer assim, levássemos muito mais gente a essa compreensão de um novo país, um novo mundo e assim por diante. com certeza. Obrigado, Valdo. Tá? Obrigado a todo mundo que participou aí com as perguntas, os comentários muito bons. Né? A Maria Isabel comentando mais um pouco aí sobre que precisamos ampliar esse debate, concordo muito. A Mariana falando também dos professores, né, que ensinaram a questão do respeito, né, da admiração por todos. Ah, e aí a Célia aqui para terminar falando de que as pessoas precisam se esforçar e buscar mais informação em vez de apontar e julgar, né? E é Perfeitamente. isso mesmo. E aí aqui a gente está justamente nessa discussão para dar mais, para ampliar mais esse debate, né? Porque a gente precisa e
Aqui, racistas não passarão, fascistas também não, né? Fora o Bolsonaro. E vamos junto, né? Tamo junto para fortalecer, para a gente crescer junto. Beleza? Para uma Pinhais sem racismo, sem discriminação, para um Estado sem racismo, sem discriminação, e um Brasil mais solidário a todos nós. Beleza? Grande abraço, Valdo. Grande abraço a todos aí que acompanharam e obrigado. Até a próxima live. Até a Tchau. próxima. Tchau.